Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Um programa no qual semanalmente nós relembramos astros da nossa TV que infelizmente encontrar esses artistas em lançamentos do Globoplay, como é o caso do nosso tema deste programa, reprises, né? Ou aniversários de projetos importantes da nossa televisão, e aí relembramos aqueles atores, artistas, humoristas já partiram. O Globoplay resgata nesta semana, em 2016, pelo canal Viva, né, na TV Globo, embora eles tenham querido, isso não foi possível, né? E agora o Globoplay apresenta ou reapresenta para o público essa novela, a novela mais vista da década de 70 no horário nobre e dentre todas, né? Tinha índices avassaladores, Pai Herói. E agora uma nova geração, se você não tinha acesso ao Viva, mas tem acesso, artistas que participaram da novela inteira ou de boa parte dela e não participações especiais, né? Porque em participações especiais de Pai Herói nós já perdemos Elza Gomes, Carlos Alberto, Paulo Gracindo, Carlos Eduardo Dolabella, né? Mas são cerca de 20 perdas já, né? Vamos a elas. O primeiro ator que faleceu, pouco depois da novela ser exibida, inclusive, em 1983, no dia 19 de novembro, com 81 anos, foi Manfredo Colasanti, que em Pai Herói vivia o Sr. Pietro Baldaratti. Tinha dois filhos, né? O Bruno, que era o Paulo Otran, e o Rafael, o Jonas Bloch, né? Manfredo Colasanti foi vítima de como Os Imigrantes e Paraíso, né? Paraíso, que foi encerrada no princípio de 83 e ele faleceu então no final do ano, né? Depois, em 1986, no dia 1º de julho, com 61 anos, interpretou o personagem Leôncio, pai da Aline, que é a Nadia Lippi, né? Ele participou também de várias novelas de sucesso, como, por exemplo, Gabriela, né? Papel do Dr. Maurício, né? Em 1975, Pão Pão Beijo Beijo, entre muitas outras, e foi vítima de câncer no pâncreas, Paulo Gonçalves. Em 1994, com 72 anos, no dia 11 de dezembro, faleceu um dos pioneiros da nossa televisão, Dionísio Azevedo, intérprete na novela do seu Nestor Garcia, pai da Ana Preta, que era a Glória Menezes, né? Um rival no passado, né? Teve desavenças com o famoso Malta Cajarana, que era um personagem que, embora não aparecesse, ele era muito citado a novela toda, e não gostava da ligação da filha dele com o filho do Malta Cajarana, que era o André, personagem do Tony Ramos, o nosso protagonista, né? Dionísio Azevedo foi um diretor de televisão muito importante, além de um ator muito importante e muito talentoso. Atuou em várias emissoras, né? Na TV Tupi, na TV Record, na TV Excelsior, e infelizmente nos deixou em 94, vítima de câncer no pulmão, né? Com 39 anos, vítima de câncer também, mas no esôfago, em 27 de abril de 1996, faleceu a atriz Thaís de Andrade, que foi a Odete, uma das noras de Dona Januária, que era a personagem da Lélia Abramo, sua nora mais jovem, né? Casada com o filho caçula dela também, o Hilário, que era o Reinaldo Gonzaga. Thaís de Andrade, nessa época, estava iniciando a sua carreira, havia participado de Locomotivas, um grande sucesso, em 77, né? E, infelizmente, faleceu ainda muito jovem, né? Como eu disse, com 39 anos. Na ocasião, ela recebeu uma homenagem no programa A Praça é Nossa, eu me lembro bem disso. Foi narrada pelo Marcelo de Nóbrega, né? Então, passaram de novo um quadro com ela, aí congelou-se a imagem da Thaís e ele deu então a notícia e fez a homenagem
a Thaís de Andrade, por ocasião do seu falecimento. Ela também esteve em outras novelas, como Sombras do Passado, que ela protagonizou com Fausto Rocha, e Vida Roubada, essas duas no SBT. Outra perda do elenco de Pai Herói, no dia 12 de junho de 1999, com 64 internado, enfim, Carlos Kreber, que vivia na novela O Savala para administrar, na sua ausência, as suas empresas e cuidar dos seus interesses, né? Carlos Kreber esteve em muitas novelas de grande sucesso, como Estúpido Cupido, Um Sonho a Mais, Torre de Babel, e faleceu ainda bastante jovem, né, para a sua geração, apenas 64 anos, pouco depois, inclusive, de ter feito a sua participação em Torre de Carlos Zara, que faleceu em 11 de dezembro de 2002, com 72 anos, curiosamente, aí, exatamente 8 anos depois do Dionísio Azevedo, né? E ele viveu um dos vilões da história, que era o César Reis, primo e marido de Carina, a Elizabeth Savala, né? Carlos Zara também foi diretor, não só ator, foi diretor, comandou núcleos de... Em Pai Herói, ele teve o seu primeiro trabalho na TV Globo, né? De muitos que viriam até o falecimento dele, né? Pouco antes, na época do Pena Ver de Novo, ele vive um juiz, né? No caso do Eduardo Moscovis. De Pai Herói, nós infelizmente também já perdemos em 2 de novembro de 2003, com 75 anos de idade, né? No caso do Carlos Zara, complementando, ele veio a falecer por câncer no oratória e o quadro se complicou e ele faleceu. Com 75 anos, em 2 de novembro de 2003, faleceu o ator Lajar Muzuris, que viveu em Pai Herói o personagem Coxo. Ele veio a falecer no céu, enfim. Outra perda do elenco da nossa novela Pai Herói, em 9 de abril de 2004, com 93 anos, ela sim, vítima de uma embolia pulmonar. A atriz, terem já uma certa idade, eram dominados por essa mãe, para desagrado da Januária, que inicialmente seria da Yara Cortes, mas fomos brindados com grandes SBT, Manchete, Band, Tupi, TV Paulista, e faz falta, né? Os mais novos talvez a conheçam de trabalhos. 8 de janeiro, vítima de câncer no pulmão, foi a atriz Irma Alvarez, que viveu a Maria Vitória, uma empregada que cuidava de Carina quando ela foi viver em Bariloche, na Argentina, né? Fez uma participação bastante longa na história e depois ressurgiu num julgamento. Outra perda, né, é a do no dia 3 de julho de 2007, com 98 anos, e vivia a Adélia, a governanta da casa da família Baldarati. E também esteve em muita coisa, Fogo sobre Terra, Carinhoso, Roque Santeiro, né, a Ciana, muitos e muitos trabalhos. Paulo Autran, no dia 12 de outubro de 2007, nos deficiência respiratória, com 85 anos de idade, ele faleceu em 2007 e era o Bruno Baldarati, uma figura muito importante da história da nosso mocinho, o André Cajarana. Era seu padrasto, inclusive, casado com a mãe dele, a Gilda, que era a personagem da Maria Fernanda. E é considerado, se não o maior, um dos maiores atores do nosso teatro. Ainda hoje, aí já 14 anos depois da sua morte, né? Logo mais vão se completar esses 14 anos. Em 2011 foi o ator Nildo Parente. Nildo Parente vivia Haroldo, outro dos filhos de Dona Januária. Na ocasião, ele sofreu um acidente vascular cerebral, passou cerca de um mês internado no hospital em decorrência desse AVC e acabou não resistindo, teve complicações, não resistiu. Gina Maria Dourado, como ela assinou em alguns dos seus trabalhos. Ela vivia Nancy, do núcleo da gafieira Flor de Lis, que era de propriedade da Ana Preta, né? A atriz teve câncer de mama e tratou desse câncer nos últimos anos da sua vida. Infelizmente, foi ele que a levou de nós, né? Ela esteve em Renascer, Tropicaliente, Esperança,
Andando nas Nuvens, Explode Coração, Pão Pão Beijo Beijo, muitos personagens bastante lembrados pelo talento da Regina Dourado, que entrou na novela e ficou, né, formando um bonito par com a Rosa Maria Murtinho, a Valquíria, no papel de Gustavo. O ator infeliz dessa cirurgia que acabaram provocando, então, choque cardiogênico da morte desses artistas que deixaram tanta saudade, né? Também já nos deixou do elenco de Pai Herói, em 31 de maio de 2016, com 84 anos, o Reginaldo, marido de Irene, Ivan Cândido, que até há pouco estava no ar em O Salvador da Pátria como o Zenóbio. O ator, que teve em um de seus últimos trabalhos uma participação na novela Cobras e Lagartos, em 2006, como um padre, né? Ele teve uma pneumonia, né? Foi internado com um quadro de parada cardíaca e acabou sofrendo de pneumonia depois e faleceu. Esteve em várias novelas de sucesso também, como Dancing Days, Roda de Fogo, Irmãos Coragem e a própria O Salvador da Pátria. A atriz Beatriz Segal. Na novela, ela interpretava não a Odete Roitman, né, da clássica Vale Tudo, e nem uma malvada como Odete Roitman, mas sim a Nora, que era nora da Dona Januária, mãe da Carina, né? E tinha um romance com um cunhado seu, o Horácio, personagem do Emiliano Queiroz. Beatriz Segal, pouco antes de morrer, ficou internada por alguns dias por problemas respiratórios. Mas a causa da morte dela, numa nova divulgada, né? Então não dá pra gente dizer que ela tenha falecido por conta dos problemas respiratórios, apesar dessa ter sido a causa de uma internação anterior. Também já nos deixou do elenco da novela Pai Herói, em 2019, no dia 27 de outubro, com 64 anos, com alguns problemas de saúde, acabou sofrendo uma parada cardíaca nessa ocasião. O ator e diretor Jorge Fernando, que viveu o Cirilo, um dos filhos do Bruno Baldarati com a Gilda, meio-irmão do André, né? Meio-irmão, né? Meio-irmão, irmão do André. E tinha muito ciúme desse irmão que de repente apareceu na vida deles, enfim. E para fechar essa lista de perdas do elenco da novela Pai Herói no nosso In Memória, no ano passado, no dia 4 de maio, com 85 anos de idade, nós perdemos Flávio Miliaccio, Dida, e na novela vivia o Genésio, um dos empregados de confiança do Baldarati. In Memoriam, volto na Chile, comente aqui nesse vídeo, espalhe para outros fãs da novela que você Globoplay se você não tiver visto ou se já quiser rever, porque do Viva já faz 5 anos.